Estudar história é um negócio meio complicado, porque história é muito amplo, aconteceu no passado, tem muitas informações, muitas datas, muitos detalhes, e eu confesso para vocês que eu não tenho uma cabeça muito privilegiada para memorizar todos esses detalhes da história, mas eu reservei uma parte da história para compartilhar com vocês, e eu espero que seja de utilidade para o seu coração, de edificação, de encorajamento para a sua fé, e até mesmo de exortação. O tema que eu escolhi para o nosso tempo hoje é olhando a reforma, com atitude de reformador. Nós precisamos aprender com o passado, nós precisamos olhar para o passado e entender que Deus está agindo. Nós cantamos isso hoje. Ele não é um Deus apenas do presente, Ele é um Deus que tem o passado, o presente e o futuro nas mãos. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo e será para sempre o mesmo. Então quero orar com vocês mais uma vez e pedir que Deus sopre sobre nós nessa hora e nos ajude a compreender essa explicação. Bondoso Deus, até aqui nós cantamos louvores ao Teu nome, nós falamos para o Senhor, agora nós queremos nos aquietar e ouvir o Senhor. Ajuda-me a compartilhar com a igreja, com os meus irmãos, aquilo que foi preparado, que seja de maneira simples, mas que atinja a nossa mente, nosso coração, para que a nossa fé seja cada vez mais alicerçada em Cristo Jesus. Eu quero pedir em favor da Joana, está com o papai com algum problema de saúde, tem alguma enfermidade ali, vai fazer nos médicos um exame, o coraçãozinho dela, das irmãs estão apreensivos, mas, ó Deus, toma conta dessa situação. E assim como a Joana, eu sei que pode haver outros irmãos, com situações talvez diferentes, mas que nesta hora, nesta noite, o Senhor venha soprar sobre o coração de cada um, ministrando a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder, para que nós possamos depender plenamente do Senhor, independente das circunstâncias. Fica conosco nesse momento que nós vamos abrir a palavra e vamos estudá-la e vamos compreender um pouquinho sobre o que foi a reforma protestante, em nome de Jesus, amém. Tiago, não precisa abrir lá, mas Tiago, ele tem um texto interessante, ele chama a nossa atenção, porque a gente corre o risco de ouvir tanta coisa. Dominicalmente nós estamos aqui, durante a semana você tem o privilégio de estar com outros irmãos, ou a gente encontra por acaso, e a gente sempre está conversando sobre coisas da palavra, sobre Deus. Tiago diz assim, olha, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se. Gente, uma coisa é ser enganado pelo diabo. O diabo, ele engana. Ele enganou Eva lá no Jardim do Éden, e ele tem feito isso ao longo da história. Agora, a coisa triste é quando a gente engana a gente mesmo, e é isso que Tiago está nos alertando, cuidado, não engane a você mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Ou seja, aquela pessoa que ouve a palavra, mas não a pratica, não se humilha diante de Deus e pede o Espírito para ser praticante, ele não vai ter resultado algum na sua vida. Esse é o exemplo, ele vai pentear o cabelo no espelho, mas logo, logo ele vai esquecer da sua aparência. Mas o homem, no sentido não masculino, mas o homem, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado, feliz naquilo que fizer. Por isso que eu quero falar um pouquinho sobre a reforma. Esse é um muro muito grande. Só perdeu para o nosso aqui, o nosso está bem grande também, né? Ficou bonito o nosso muro, não sei quem já foi ali, mas esse muro,
está lá em Genebra, na Suíça. Ele tem 100 metros de comprimento e tem 5 metros de altura. É um monumento para os reformadores. Está lá para todos os visitantes. E realmente ele é muito visitado. Tem alguns personagens nesse muro que faz referência à reforma. E bem lá no centro, não sei se você está conseguindo ver, aqui, bem aqui no centro, tem os reformadores que foram muito influentes na Suíça, em Genebra, que é o Farel, o Calvino, o Beza e o Knox. Muito interessante como que a vida daquele país foi totalmente transformada por causa dos reformadores, da influência deles. E eu quero que nós, hoje à noite, pensemos nisso, no poder da influência. Então eu quero estudar a reforma, mas não apenas como uma curiosidade histórica ou antiquária. Eu quero mostrar para você como existe poder na influência. Por isso a minha frase, vamos dizer, de efeito é essa aqui, olha. Vamos ler comigo? A vida de fé e prática exerce influência sobre os de perto e os de longe. Eu estou falando isso para você. A nossa vida de fé e prática, ela influencia as pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte, que aquilo em que você crê e aquilo que você faz vai impactar, vai influenciar as pessoas, para o bem ou para o mal. Daí a grande responsabilidade que nós temos. A reforma protestante aconteceu no dia 31, é a data cravada no calendário, 31 de outubro de 1517. Eles pegaram essa data porque foi o dia em que Lutero pregou, afixou as suas 95 teses. Então, no dia próximo agora, 31 de outubro de 2017, fez 500 anos de reforma. Mas eu digo o seguinte para você, Lutero, quando ele pregou aquelas teses lá na capela, na Alemanha, não foi ele que caiu ali de paraquedas e proclamou a independência, ou proclamou a reforma. A coisa já vinha há muitos anos. Eu fiquei pensando nesse lírio que se abriu aqui. Então, vamos tomar como exemplo Lutero. Lutero, o que ele fez no século XVI, foi abrir o botão da reforma. Mas a verdade é que a reforma estava vindo desde lá de trás. Olha que outro líriozinho que está brotando. Vocês tinham visto? Legal, né? Olha, desde o século VIII, século IX, século X, já existia dentro da Igreja Católica pessoas inconformadas, porque eles olhavam para a Igreja Católica e diziam, aquilo que a Igreja não é aquilo que ela deveria ser. Aquilo que ela não é aquilo que ela deveria ser. Então a Igreja precisa de uma reforma. Eles não quiseram rachar a igreja, eles não quiseram sair da igreja, eles não quiseram nenhum pré-reformador e nem os reformadores quiseram romper com a igreja. Eles quiseram, ou eles queriam, reformar algumas práticas que quando eles tiveram acesso à palavra de Deus, eles disseram, essa igreja não é a igreja bíblica que nós queremos não, o trem está errado. E é isso que eu estou convidando você hoje à noite. Quando nós estudamos história, e hoje à noite quando nós estudarmos alguns personagens da história, eu quero que você mesmo olhe para a sua vida e pergunte, aquilo que eu sou, é o que eu deveria ser? Aquilo que eu sou, é o que eu deveria ser? As 95 teses é uma proposição, é uma proposta. Naquela época era muito comum nas universidades, um professor trazer uma tese, uma ideia, e aquela ideia era debatida em sala de aula. Então foi isso que Lutero fez. O que ele queria era debater as suas teses. Então, se você ler as teses de Lutero, ele vai dizer, olha, o Papa, ele pode ser pastor sim, da igreja de Roma, como qualquer outro pastor. Mas ele não pode ser um pastor de todas as igrejas, ele não pode, ele não dá conta. Então ele queria debater isso em sala de aula. Outra tese dele dizia o seguinte, olha, indulgências não perdoam pecados. O que perdoa pecado é o sangue de Jesus derramado na cruz. Ele queria debater isso. Então, eu chamo
Lutero, na Reforma, como o clímax. O que ele fez nada mais foi que ele acendeu o estopim de uma bomba que já vinha lá de séculos atrás. E no século XVI, simplesmente essa bomba explodiu, estourou. Basicamente, o que a Reforma propôs foi duas teses básicas. Vamos ler comigo, número 1 aí. Os homens... Era isso que durante toda a Idade Média a Igreja Católica Romana ensinou. Você precisa comprar, você precisa fazer, você precisa ter, para Deus então de alguma forma dar a você a salvação, mérito. Olhe para as igrejas, algumas igrejas evangélicas, se elas não estão no mesmo caminho da Idade Média. Para você ser abençoado, você tem que contribuir. Para você ser abençoado, você tem que comprar uma gravata, comprar um óleo, você tem que fazer uma novena, um punhado de coisas. É a mesma coisa. Outra tese que a Reforma levantou, leiam comigo, Deus essa foi a tese primordial. Ninguém é salvo por seus méritos, ninguém é salvo por ser bom, ninguém é salvo por obedecer. Cada pecador é salvo pela graça de Deus. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. E era isso que eles queriam. Olha o que esse filósofo Hegel, alemão, falou, quando ele se referiu à reforma. O sol, ele disse que a reforma é como o sol que a tudo ilumina, e que sucede aquela aurora do final da Idade Média. A aurora é aquele clarãozinho que vai, quando o dia vai tentando nascer, e ele está dizendo, olha, a Idade Média foi como, vocês que estudaram nas faculdades, nas escolas, sabem que os historiadores chamam a Idade Média da Idade das Trevas, um momento assim escuro, espiritual, intelectual, e os iluministas, eles então fizeram um contraste. Não é muito justo chamar a Idade Média de Idade das Trevas, porque houve muita produção literária, houve muita coisa boa durante a Idade Média, mas eu achei interessante isso que ele falou. Um outro historiador presbiteriano, ele se referiu à reforma dizendo o seguinte, olha, a reforma do século XVI foi o maior de acontecimentos, desde o encerramento do cânon das Escrituras. Olha que legal, ele comparou a importância da reforma ao cânon, ou ao ajuntamento dos livros que formaram o Novo Testamento. Agora, existem dois modos de você olhar para a história. Eu estou chamando aqui o primeiro modo de um modo negativo. Abre aí comigo a sua Bíblia, rapidinho. Agora mesmo a gente entra em reforma, por enquanto estou só dando uma introdução para você. Mateus, capítulo 23. Esse é o perigo que nós corremos. Mateus 23, lá no versículo 29. O capítulo 23 é uma série de julgamentos de Jesus contra a hipocrisia dos líderes religiosos da época dele. Então, quando você ouvir aí, tem vários ai de vocês, ai. Esse ai não é ai de dor, é um ai de julgamento. E lá no versículo 29, ele diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Por que Jesus chamou os líderes religiosos da época dele de hipócritas? Ele falou assim, olha, dentre tudo que ele já falou, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam, enfeitam os monumentos dos justos. Todo ano, os líderes iam no cemitério, dia de finados, lavavam os túmulos dos apóstolos, passavam cal, colocavam flores, e eles cuidavam muito bem do cemitério lá em Jerusalém. Era um momento assim de trazer à memória o passado deles, não está errado. Mas olha o que eles diziam no versículo 30, e Jesus falou para eles, vocês dizem então, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, antepassados, não teríamos tomado parte com eles, com os nossos antepassados, com os nossos pais, no derramamento do sangue dos profetas. Jesus falou assim, vocês
com essa atitude de olhar para o passado apenas como o desejo de antiquário, o desejo de olhar para o passado e saber o que aconteceu. Vocês estão julgando os seus próprios antepassados, dizendo que vocês não iriam matar os profetas como seus pais mataram. Mas Jesus diz o seguinte: mas vocês estão agindo no presente da mesmíssima maneira que os seus antepassados. Vocês perseguiram João Batista e vocês estão me perseguindo. Eu sou o profeta de Deus. O profeta que tinha sido prometido lá em Deuteronômio. Deus falando: olha, um dia eu vou suscitar entre vocês um profeta. E o que eles fizeram com Jesus? Mataram. Então, Jesus disse assim no versículo 31, assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Então preste atenção, olhar para o passado, e a Bíblia é uma história do passado. Se nós a cada domingo estudarmos sobre Paulo, sobre Pedro, sobre a igreja primitiva, mas se nós não fizermos uma conexão com a nossa vida, nós não seremos semelhantes aos fariseus da época de Jesus. Por isso, eu creio que há uma maneira positiva, correta, de nós estudarmos a história. Não precisa abrir Hebreus 13, 7, 8, eu escrevi aí. Em primeiro lugar, o texto diz assim: lembrem-se dos seus líderes, dos guias. E é isso que eu quero fazer hoje. Eu quero me lembrar de 3 líderes do passado com vocês. Para que quando alguém chegar junto de você e disser assim, olha, o Lutero é que era um padre assim meio rebelde, e ele fez coisa errada, ele é que plantou essa rebeldia, esse protestante. Você vai falar, opa, e você vai perguntar para a pessoa assim, você já ouviu falar de um cara chamado João Hus? Você já ouviu falar de um camarada chamado John, ou João Wycliffe? Você já ouviu falar de um cara chamado Pedro Valdo? Porque, na verdade, esses caras foram reformadores também, só que vieram antes, cronologicamente, daquilo que nós entendemos que foi a reforma. O anseio do coração desses pré-reformadores é que ebuliu, é que explodiu no coração de Lutero, de Calvino, de Beza, de Knox e de tantos outros reformadores. Mas desde o século 9, 10, 11, já existiam pessoas dizendo, olha, essa igreja, ela não pode continuar assim, ela tem que ter mudança. E eles trabalharam por isso. Então, o texto bíblico diz, lembrem-se dos seus líderes, os quais lhes falaram a palavra de Deus. E é isso que nós fazemos a cada domingo. Tentamos lembrar de líderes, de homens que Deus usou. Observem bem o resultado da vida que tiveram. Meus queridos, para nesse ponto aqui. Quando o texto bíblico diz, observe a vida deles, o fim que eles tiveram, nós precisamos ser encorajados. Porque esses homens sofreram, morreram, foram queimados, torturados. Mas não negaram a fé. Viveram uma vida justa diante de Deus. Por isso o escritor de Hebreus diz, imitem a fé deles. E por último ele vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo Deus de Lutero, o mesmo Deus de Calvino, de João Knox, de João Hus, de Pedro e tantos outros. É o mesmo Deus que você está cultuando hoje à noite. Ele não muda. A igreja está nas mãos dele. Então, hoje à noite, de maneira bem rápida, eu quero chamar você para lembrar de 3 reformadores, pré-reformadores, que vieram antes de Lutero. Esses homens, eles foram influenciados por alguém e eles deixaram a influência deles na vida de outros. Por isso que eu falei, a influência tem um poder grandiosíssimo. Porque as pessoas estão olhando para nós, e nós podemos influenciá-las para o bem, ou nós podemos influenciá-las para o mal. Eu tive um colega que morava no Rio de Janeiro, e ele contou uma experiência muito interessante. Todos os dias ele entrava na balsa para atravessar a Baía da Guanabara, e ele aproveitava oportunidades para falar da fé dele em Jesus. E ele disse que um dia, estava muito quente, ele tinha acabado de evangelizar uma pessoa e falado do amor de Jesus para ela. E depois ele foi para o bar e ele não sabe por que naquele dia ele pediu uma cerveja. Ele não tinha costume de beber. Mas naquele dia ele pediu uma cerveja. E estava bebendo um copo de cerveja, de repente bateu nas costas dele.
Quando ele olhou para o lado, quem é que estava olhando ele? Aquele camarada que ele acabara de evangelizar. Sabe por quê? Na mente dos incrédulos, eles sabem muito mais às vezes do que nós, o tipo de comportamento que não agrada a Deus. Ele só bateu nas costas do seminarista e falou assim: "E aí, seminarista, tudo bem?" E foi embora. O poder da influência é muito grande, nos que estão perto e nos que estão longe. Eu quero falar inicialmente desse homem chamado João Hus. Ele era um boêmio, não significa que ele era das noitadas, que ele gostava de cerveja e passar a noite acordado. A Boêmia era um reino germânico, lá no século que ele viveu, século XIII. E João Hus, para trazer um entendimento melhor para nós, ele morava numa região na Europa que hoje nós conhecemos como Tchecoslováquia. E ele era professor da Universidade de Praga. E privilegiado, porque naquela época a Bíblia era um livro que não tinha acesso às pessoas. Na maioria das vezes a Bíblia era em latim, e ninguém sabia ler, nem falar latim. A verdade é que a história fala para nós que nem os padres de dentro da Igreja Católica conheciam a Bíblia, porque não sabiam latim. Mas João Hus morreu muito cedo, com 45 anos. Como professor, ele teve acesso aos escritos originais, grego e hebraico, e ele começou a ler o Novo Testamento. E o que ele começou a pensar? Essa igreja que eu vejo não é a igreja que deveria ser. E ele começou na sala de aula, ele começou na rua a traduzir pequenos textos do Novo Testamento e a compartilhar com as pessoas. Ele queria que a palavra de Deus fosse levada às pessoas. Por quê? Porque quando ele começou a ler o Novo Testamento, ele percebeu que Jesus andava na rua, conversava com as pessoas e falava a língua das pessoas. O Papa mandou chamá-lo. Ele foi acusado pelo bispo da região em que ele vivia de ser um herege, de estar ensinando coisas erradas. E ele foi, compareceu perante o Papa e concílio, achando que ele poderia se defender e explicar o que ele estava ensinando. Mas a verdade é que foi uma mutretada danada, e ele não teve tempo nem de abrir a sua boca. Ele foi acusado injustamente, e naquele concílio, o Papa na época era João 23, ele disse o seguinte, em amarelo aí: apelo a Jesus Cristo, o único juiz todo-poderoso e totalmente justo. Em suas mãos eu deponho a minha causa, pois ele há de julgar cada um, não com base em testemunhos falsos e concílios errados, mas na verdade e na justiça. Essa é uma foto, é um quadro da época que trata da John Hus sendo preparado, as pessoas trazendo gravetos, lenha. Aqui estava sendo preparada a pira onde ele seria queimado. John Hus, ele morreu muito novo, como eu falei com vocês, por volta dos seus 45, 46 anos. Ele foi queimado vivo numa fogueira, por ser considerado um herege. Qual foi a heresia dele? A heresia dele foi querer compartilhar com as pessoas a palavra de Deus. A heresia dele foi não se conformar com a igreja imoral, porque naquela época a imoralidade da igreja era devastadora. Houve um concílio em Latrão é uma cidade na Itália, em que foi determinado que os padres então teriam que usar togas, roupas clericais, para serem distinguidos no meio da população, porque eles iam nos motéis da época, eles iam nos prostíbulos. Então, uma tentativa de apontar para eles, foi determinando que eles tinham que usar uma roupa diferenciada. Mas John Hus, ele não, embora ele tenha morrido, atribui-se a ele essa fala muito interessante: hoje vocês queimam um ganso. Sabe por que ele falou isso? Hoje vocês queimam um ganso. Porque na Tchecoslováquia, a cidade em que ele morava tinha o nome de Ganso.
traduzido em inglês é Goose Town, cidade do ganso. E João Hus, essa palavra Hus significa ganso. Então, lembra na Bíblia que trata assim, José era um padre, mas pelos escritos desse padre, os estudiosos dizem, ele era convertido verdadeiramente a Jesus Cristo. E foi ele que influenciou a vida de John Wycliffe. Sabe qual que era o desejo de John Wycliffe? Traduzir a Bíblia para a Inglaterra. Ele queria que os ingleses tivessem na sua mão uma cópia do Novo Testamento e pudessem ler a palavra de Deus na sua própria língua. Ele escreveu um livro chamado A Verdade das Sagradas Escrituras. Nesse tratado, nesse livro, John Wycliffe mostrou que a Bíblia, preste bem atenção se não é isso que você acredita, o cara está falando lá no século XIV. Nesse tratado ele mostrou que a Bíblia é a única fonte de autoridade, não a igreja, não o pastor, não os presbíteros. A Bíblia é a única fonte de autoridade e doutrina cristã. E os crentes devem ler a Bíblia todos os dias e julgar os líderes espirituais na sua vida de fé e conduta. Por que havia interesse em que o povo não conhecesse a Bíblia? Porque se você não conhece uma verdade, não tem como você julgar ninguém pela verdade. Então, John Wycliffe falou, olha, esse povo precisa conhecer a palavra de Deus. E ele se empenhou. Há um fato bem interessante na história. John Wycliffe já estava mais ou menos com 60 anos de idade. E ele estava acamado, ele não era um cara de boa saúde. E os bispos da cidade, na Inglaterra, foram visitá-lo para dar extrema-unção e para tentar captar de John Wycliffe um arrependimento por tudo aquilo que ele estava falando. E diz-nos a história que eles chegaram lá no quarto do John Wycliffe e tentaram persuadi-lo a se arrepender dos seus pecados, da sua heresia e receber o perdão dos pecados. John Wycliffe estava com quase 60 anos, bem debilitado de saúde, ouviu atentamente o que os bispos disseram e de repente ele chamou o seu secretário e disse, me coloque de pé. Com muito custo o secretário o colocou de pé e ele disse, eu não morrerei, eu viverei e vou continuar denunciando os desmandos e desmazelos dos bispos da cidade da Inglaterra. John Wycliffe ainda viveu alguns anos e, para glória de Deus, ele conseguiu traduzir, foi a primeira tradução da Bíblia para o vernáculo, para uma língua dos ingleses. John Wycliffe traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Foi a sua última vitória. Esse quadro mostra um homem que vocês estão vendo com a mão para lá. Esse aqui é um quadro de John Wycliffe ensinando os seus discípulos a pregar a palavra na Inglaterra. Eles foram maldosamente, os discípulos chamados de Lollardos. Está vendo aqui? A palavra Lollardos foi usada pelos críticos, porque Lollardos significa murmuradores. E porque eles se reuniam para conversar sobre a Bíblia e pregar o Evangelho, eles foram chamados de murmuradores. Mas, graças a Deus, que os murmuradores saíram por toda a Inglaterra, pregando o Evangelho, e muitas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus. Esse homem que eu falei para vocês, Thomas, nem sei pronunciar esse nome aqui, Thomas Bradwardine, ele era o professor de Oxford, quando o John Wycliffe estudou lá. E ele foi o grande influenciador na vida de John Wycliffe. John Wycliffe influenciou John Hus. E alguém influenciou os dois. Um outro pré-reformador que veio bem antes deles, lá no século XII, chamado Pedro Valdo, ou Pedro Valdez. Alguns acham que ele, de fato, não tinha esse nome Pedro. Mas ele tomou essa alcunha depois de um momento que eu vou explicar para vocês agora mesmo. O que é importante saber sobre a vida desse Pedro Valdez, ou Pedro Valdo? Ele era um homem muito rico, um bom católico. E ele
tinha muitas riquezas, muito bem sucedido. Um dia, ele estava andando na rua e escutou um trovador contar uma história de um homem rico que vendeu todos os seus bens e deu aos pobres. Como ele era muito rico, ele tinha também acesso a alguns escritos e ele pagou para pessoas traduzirem a Bíblia para ele. E Pedro Valdo começou a ler um livro de Mateus. E chegando lá no capítulo 19, ele se deparou com uma passagem de um jovem rico que perguntou para Jesus: mestre, bom mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? Lembra dessa história? E Jesus fala para ele: você guarda os mandamentos? Ele tira de letra. Jesus disse: então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Qual era o pecado daquele jovem? Cobiça. Lembra que Jesus havia dito: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O coração daquele jovem não estava em Deus. O coração daquele jovem não estava em Jesus, estava nas suas riquezas. Por isso ele foi embora. Mas sabe o que aconteceu com Pedro Valdo? Ele tirou uma parte da sua riqueza para sua esposa e para ele viverem modestamente e deu todos os seus bens para os pobres. De comerciante, ele se tornou um cristão. Ele recebeu Cristo como Salvador. E ele passou a viver o Sermão do Monte. E Pedro Valdo, ele se tornou um pregador, e ele foi conhecido na França, ele era um francês, ele foi conhecido, e os seus discípulos foram conhecidos como os homens pobres de Lyon, porque cada um que ouvia a mensagem de Jesus, que fazia parte do grupo de Pedro Valdez, assumia um propósito de pobreza. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles viram os desmazeros da grande riqueza da igreja na Idade Média. As pessoas passando fome, as pessoas não tendo saúde, as pessoas não tendo nenhum recurso, mas quando eles olhavam para a igreja, para a Santa Sé em Roma, eles viam tanta riqueza. Então eles se dispuseram, e eles começaram a pregar no sul da França, e muitas pessoas começaram a conhecer o Evangelho, e começaram a crer em Jesus. O bispo daquela região começou a ficar enciumado. O bispo começou a perseguir Pedro Valdez e os seus discípulos. Agora, sabe o que eu acho interessante? Ele foi atrás do Papa. Ele foi pedir a bênção do Papa para continuar pregando. Ele não queria ser um rebelde. Ele não queria romper com a igreja. E ele foi lá em Roma explicar o que ele cria e a motivação da sua pregação. Sabe o que o Papa fez? Ele diz: olha, quanto aos votos de pobreza, vocês podem continuar pobres. Agora, para pregar o Evangelho, eu também libero a vocês, desde que o bispo da região de vocês permita. Olha só que dureza. Ele sabia que o bispo nunca ia permitir, porque o bispo tinha um problema sério de ciúme, de ira, contra Pedro Valdez. E aí então, quando Pedro voltou para a sua região no norte, no sul da França, ele reuniu os seus discípulos e disse o seguinte: olha, o Papa nos proibiu de pregar. Só que tem uma passagem na Escritura, lá no livro de Atos, capítulo 5, que os líderes políticos e religiosos da época proibiram os discípulos de pregar também. Sabe o que o apóstolo Pedro falou? Antes importa obedecer do que aos. Então eles continuaram a pregar. Então alguns estudiosos dizem que daí Valdez recebeu o nome de Pedro, por causa desta postura dele. E eles começaram a pregar mesmo em face da perseguição, e logo depois da morte do Pedro Valdez, os seus discípulos foram alcunhados ou receberam o nome de valdenses. E fizeram um trabalho maravilhoso. Gente, isso foi lá no século XII. Esse pessoal já tinha no coração um desejo de reforma. Eles não queriam romper com a igreja de Roma. Eles queriam reformar. Eles olharam para a igreja e diziam: essa igreja não é aquilo que ela deveria ser.
Se ela olhar para a Bíblia, e nós precisamos traduzir a Bíblia para que o povo conheça a Bíblia, essa igreja que não é aquilo que ela deveria ser, ela poderá ser aquilo que ela deve ser. Sabe o que aconteceu? O bispo recebeu do Papa ordem para deflagrar uma perseguição contra os valdenses. E eles tiveram que fugir do sul da França. E eles, então, se esconderam nos Alpes, nos vales, para continuar vivendo a sua fé em Jesus Cristo. Aí está uma foto da época, né, uma pintura, mostrando um valdense reunido com um grupo de pessoas, de camponeses, pregando a palavra de Deus. Deixe-me dar alguns dados bem interessantes. 1212, 500 valdenses de vários lugares foram presos e foram queimados na fogueira pela Inquisição. 1352, o Papa Clemente VI, ele autorizou aos bispos de cada região tomar a autoridade de perseguir os valdenses. Em 1400 tem dois episódios bem interessantes e tristes. 150 valdenses foram presos e queimados vivos. Naquele mesmo ano, um dos bispos da região sul da França pediu apoio do exército. 8.000 soldados invadiram os vales, os Alpes, para prender e matar os valdenses. Era inverno. Sabe o que eles fizeram? Homens, mulheres, crianças, idosos, eles fugiram das aldeias. Mas o frio foi tão rigoroso naquele ano, que a história nos conta que quase que uma vila inteira de camponeses valdenses morreram no frio, porque eles não tinham com que se proteger. Em 1655, 1.700 valdenses foram mortos pela Inquisição. Vários outros registros que eu poderia trazer para vocês. Até hoje, na Itália, no Uruguai, na Alemanha e vários outros lugares, ainda existem valdenses. Aí eu fiquei perguntando, mas qual era a heresia deles? Por que esse pessoal foi perseguido e queimado, morto? Eu alistei algumas das crenças dos valdenses. Veja se você concorda com elas ou não. Primeiro, a Bíblia é a única autoridade como regra de... Segundo, eles criam na Trindade, Pai, Filho e Espírito. Terceiro, eles rejeitavam as obras como meritórias para a salvação. Quarto, eles acreditavam que salvação é pela graça, baseando no sacrifício de Jesus na cruz. Quinto, eles negavam aquela quantidade de sacramentos. Eles acreditavam que sacramentos eram apenas dois, ou ordenanças, como nós conhecemos, batismo e ceia. Eles negavam a infalibilidade do Papa. O que é infalibilidade? O Papa, quando ele se assenta na sua cadeira e toma para si uma expressão ex cátedra, aquilo que ele fala é palavra de Deus. Os valdenses disseram, nós não acreditamos nisso. Sétimo, negavam a transubstanciação. O que é a transubstanciação? O pão se transforma no corpo de Cristo. O vinho se transforma no sangue de Cristo. Eles acreditavam que não. Que o pão continua sendo pão, é apenas um simbolismo do corpo de Jesus. O vinho simboliza o sangue que foi derramado. Oitavo, eles negavam rezar pelos mortos e negavam a venda de indulgências. O que era a venda de indulgência? Quando você comprava uma indulgência, era um perdão de pecado. Você podia até comprar uma indulgência futura. Você queria adulterar, aí você ia lá, comprava uma indulgência para um adultério. O trem era escabroso demais. Por isso que eles eram perseguidos. Essa era a heresia que eles pregavam. Alguém diria misericórdia ou diria amém? Você diria amém ou misericórdia para isso que eles acreditavam? Eu acho que vocês estão meio assim em dúvida. Amém, gente. Porque tudo aquilo que eles acreditam é o que nós cremos também. Então veja, Pedro Valdo lá no século 11, 12,
John Wycliffe, John Hus, e eu poderia citar muitos outros. Eles apenas prepararam o cenário para que quando Lutero veio, Lutero apenas acendeu o pavio da bomba que explodiu. Tem uma expressão que diz o seguinte: Ecclesia reformata et semper reformanda secundum verbum Dei. O que significa isso? É uma expressão em latim. Igreja reformada está sempre reformando segundo a vontade de Deus, ou segundo a palavra de Deus. Gente, a Bíblia é a autoridade. Se uma igreja, se a nossa igreja estiver ensinando uma doutrina errada, se o pastor pregar algo errado, qualquer irmão, com base na autoridade da palavra, pode dizer: ei, pastor, vamos reformar esse trem aí, porque esse ensino do Senhor não é coerente, condizente com a palavra de Deus. A reforma, e é muito importante você entender isso, não foi um evento político, social, nem econômico, embora os reis, os príncipes da época se apropriaram da reforma protestante, porque eles não queriam mais mandar os seus impostos para Roma. Vamos imaginar, para você entender, que um vereador aqui em Uberlândia, ele propusesse uma separação do Triângulo Mineiro do resto de Minas, para que o nosso dinheiro, os nossos impostos, não fossem para Belo Horizonte, mas ficassem aqui em Uberlândia. E assim a gente poderia melhor investir em saúde, em segurança. Essa ideia pegaria ou não? Claro! Quando os príncipes olharam para a reforma, dizendo: olha, nós não vamos precisar mais mandar dinheiro para Roma. Mas a reforma, guarda isso no seu coração, foi um evento religioso, cujo interesse principal era teológico. A reforma deve acontecer diariamente no coração de cada um de nós. Por isso eu falei, nós não podemos olhar para a reforma no passado apenas com um gostinho de velhice, de antiquário. Nós precisamos, como igreja reformada, olhar para o nosso coração e reformar a nossa vida. Será que aquilo que eu sou é aquilo que eu deveria ser à luz da palavra de Deus? O cristão que não reforma a sua vida, ele fica estagnado. Uma água estagnada apodrece, fede, gera morte. Tem muito cristão, vai para o céu, vai porque é pela graça de Deus, mas não dá fruto, não dá peixe no seu laguinho, na sua vida, porque está estagnado, está morto. O Senhor Jesus disse: todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Tem uma história bem interessante desse italiano, Galeazzo Caracciolo. Ele era meio-irmão do Papa no século XVI. O Papa, na época, era Paulo IV. E esse homem teve contato com a Bíblia e se converteu a Jesus Cristo. Ele foi impactado, ele foi influenciado pelos ensinos da reforma. E ele foi confrontado pela Inquisição. Ele era muito rico também. Quando ele foi confrontado, a escolha dele foi o exílio. Ele preferiu ir para o exílio, ficar longe da sua esposa e dos seus filhos, a renunciar à fé que ele tinha tão cedo descoberto, a fé em Jesus Cristo. Ele estava pronto a pagar com a sua própria vida. Ele estava pronto a perder as coisas mais importantes da sua vida, mas não abriu mão da fé que ele colocou em Jesus Cristo. Isso combina muito com Lutero. Lutero, quando ele foi perseguido pela igreja, ele encontrou o apoio de um príncipe alemão que o escondeu no castelo. E quando a Lutero estava lá traduzindo a Bíblia para o alemão, naquele castelo protegido, ele escreveu um hino que até hoje é cantado, chamado Castelo Forte. Lutero entendeu que a sua segurança, a sua salvação não dependia daquele príncipe e nem do castelo que ele estava escondido. Mas ele escreveu a letra desse hino: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra.
A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Então ele termina dizendo assim: se temos de perder os filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Meus queridos, a reforma produziu mais mártires do que a igreja primitiva nos seus primeiros, segundos e terceiros séculos. A quantidade de homens, mulheres, velhos e crianças que foram perseguidos pela Inquisição e morreram porque disseram: Jesus é Senhor, Jesus é o Salvador, é maior do que todos os crentes que morreram no primeiro, no segundo, terceiro e quarto século. Estou terminando. Deve haver reforma no coração de cada um de nós, para que a vida seja vivida para a glória de Deus. Eu tenho algumas propostas. Reforma econômica. Como que você lida com o seu dinheiro? A maneira como você lida, a maneira como você administra o seu dinheiro, diz muito a respeito de você, fala muito da sua vida espiritual. Se você é uma pessoa generosa, ou se você é uma pessoa egoísta, que pensa em si mesmo. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Precisamos de uma reforma nesta área. Às vezes nós gastamos dinheiro com tantas coisas, que vão ficar aqui. Mas quando é para trazer uma oferta ao Senhor, para o trabalho do Senhor, para missões, como é difícil. Segundo lugar, reforma conjugal. Meus queridos, nós estamos sendo esmagadoramente influenciados por essa mídia satânica, que fala mal da família, que fala mal do casamento, que fala mal dos heterossexuais. Nós estamos sendo engolidos por uma Globo que está fazendo você e eu engolirmos goela abaixo ideias totalmente antibíblicas. E nós começamos a valorizar aquilo que Deus despreza. Porque não abrimos a nossa Bíblia, porque não lemos a Bíblia durante a semana, porque não nos humilhamos diante dela para dizer: Deus, aquilo que eu sou não é aquilo que eu deveria ser. Eu costumo dizer que nenhum sucesso, seja intelectual, econômico ou social, compensa o fracasso de um lar. Você pode ter dinheiro, fama, escrever livros, ser um grande homem ou mulher, mas nada disso compensa se você permitir que o seu lar fracasse. Precisamos de reforma nessa área. Precisamos de reforma na área sexual. Os cristãos estão vivendo hoje como beberrões. Tem nada a ver, pastor. Os cristãos estão vivendo como imorais, estão transando com suas namoradas, com seus namorados. Nós cremos que sexo é uma dádiva de Deus, é uma bênção para o casal, marido e sua esposa, dentro de um vínculo chamado casamento. Fora disso, casamento, sexo pré-casamento, sexo fora do casamento, constitui-se em pecado gravíssimo contra a santidade de Deus. Ele é quem diz isso na palavra. Ele fala assim: olha, que a cama de vocês, casais, seja conservada pura, santa, porque eu não, pastor, ele que está dizendo isso, julgarei os adúlteros e os imorais. A gente precisa de uma reforma nessa área, porque a nossa vida sexual é o que Malhação está ensinando, é o que as novelas estão ensinando. E eu digo para você,
Se você está vivendo com alguém que não é o seu marido, aquilo que você é, você tem que se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, aquilo que eu sou, dá a graça e a misericórdia para que eu possa reformar a minha vida. Por último, reforma na fé. Os reformadores amaram a Cristo e a palavra de Cristo de tal maneira que eles estiveram dispostos a ir para a fogueira, a ir para a guilhotina, a serem mortos, a serem separados da sua esposa e dos seus filhos, a perderem seus bens. Mas eles não abriram mão do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,15 diz assim, que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais egoisticamente para si mesmos, mas vivam para Ele. Você está vivendo para Jesus? Ou você está vivendo para você mesmo? Deixe-me terminar com você hoje à noite, lendo um texto da Bíblia em Mateus, capítulo 13. Jesus contou uma parábola bem interessante. Mateus capítulo 13, versículo 45. Mateus, capítulo 13, versículo 45. Estão aí comigo? O reino dos céus é também semelhante, ou é como um negociante que procura pérolas preciosas. Jesus está ilustrando. Ele quer que nós entendamos algumas coisas, alguns valores espirituais que nós não podemos ver. Então ele dá uma ilustração de algo palpável. O reino dos céus também é como John Hus. Lembra do John Hus? Desculpa, Pedro Valdez, aquele comerciante rico. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Pedro Valdez, quando ele entendeu que Jesus era essa pedra de grande valor, todas as outras pedras, toda a sua riqueza, toda a sua vida, foi jogada ao chão, para que ele pudesse se apropriar da pérola de grande valor, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós estudamos a história da igreja, quando nós estudamos reforma, o que nós vamos ver são homens e mulheres que estão renunciando tudo por causa da pedra ou pérola de grande valor. Que pérola é essa? O Senhor Jesus Cristo. Hoje à noite você está aqui. Eu não sei se você está empurrando a sua vida com a barriga, mas eu quero cantar uma última música com você, para que essa música seja uma decisão hoje à noite, e que você possa lembrar desses 3 guias, desses 3 líderes. Vamos falar comigo? Primeiro, João, lembra do ganso? João Hus. Hus em tcheco é ganso. João Hus. João Wycliffe, Pedro Valdo, ou Pedro Valdez. Fica de pé, vamos cantar uma última música.